investido aqui em uma estratégia que a gente chama de bull bear. Mas essa não é a questão. A questão é se você sabe proteger aquilo que você ganhou em bolsas ao redor do mundo, para ganhar em moeda forte, em dólar, em euro. Este é o caminho que eu gostaria de ver Uma pergunta, qual é a estratégia que ele falou no começo? Só por curiosidade. É de investir nos Estados Unidos. Mas ele chama Goldbear ou Barbell? Eu não entendi. Vamos começar desse começo, então. Essa é a Bolsa de Nova York. Eu tenho uma quantidade considerável do meu patrimônio investido aqui em uma estratégia que a gente chama de bull bear. Mas essa não é a questão. A questão é se você sabe. Bull Bear? Bull Bear. Bull Bear. Não, assim, eu tô nem questionando o que ele tá falando de estratégia. É que eu tô estudando na Cintalab e existe a estratégia que chama Barbell. E aí eu me confundi. Sabe que é o Barbell que ele tá falando? Porque eu estou levando a estratégia Barbell, que não é é também de investimentos, mas é para qualquer área da vida, como algo, vamos dizer, importante, que tem a ver com não linearidade, tem a ver com boa parte do seu patrimônio em coisas que não tem risco e uma parte importante, pequena, mas importante do patrimônio em coisas de altíssimo risco. Enfim, mas não é bull bear, né? De bull market, bear market, tudo bem, vamos lá. Proteger aquilo que você ganhou em bolsas ao redor do mundo, para ganhar em moeda forte, em dólar, em euro. Este é o caminho que eu gostaria de ver você brilhando. O link tá no comentário fixado na descrição desse vídeo, você pode clicar em Saiba Mais. Mas hoje mesmo, eu quero te ver Mestres do Capitalismo. Muitas pessoas vêm no meu canal me perguntar a respeito do fundão do MBL. Porque parece que agora eles decidiram usar o fundo eleitoral para impulsionar a campanha de diversos dos seus candidatos. Amanda Vettorazzo, Renato Batista, Bétega, etc. Por que você acha que eu sou porta-voz do MBL? Por que você acha que eu tenho alguma coisa a ver com a decisão? Primeira pausa, só uma correção, Nando. Isso foi decidido em 2022, no Congresso do MBL de 22. Isso não foi agora. Isso foi público, notório, e nós estamos falando disso em lives há muito tempo. Então, se essas pessoas estão te cobrando, e você está certo em falar que você não é porta-voz do MBL, o Nando não é porta-voz do MBL. E toda vez que vão encher o saco do Nando, ou é Zé Tretinha, gente querendo encher os culhões do cara para que o cara grave um vídeo atacando a gente, que essa a real, é o Zé Tretinha fazendo isso, ou a pessoa que não se informa e não acompanha o MBL de verdade. Essa matéria aqui, ó, MBL discute usar fundo eleitoral após frustração nas urnas. Ela é de 8 de outubro de 2022 e ela é sobre o Congresso do MBL de 2022, que aconteceu no mês de novembro de 2022. Ora, o que aconteceu em novembro de 2022? Foi logo após as eleições presidenciais que terminaram em outubro para novembro de 2022, e que nós falamos, nós temos que mudar a nossa estratégia, porque nós só elegemos um deputado federal e um deputado estadual. O Bétega perdeu por pouco, a Amanda perdeu por pouco, o Renato perdeu por pouco. E a gente falou, não vai dar para expandir pro Brasil porque não há dinheiro para isso. E o fundo partidário e o fundo eleitoral, galera, a gente precisa entender. Ele respondia por, sei lá, um determinado valor em 2015, 16, em 14, 16, 18. Ele foi sendo aumentado, e não aumentado através de correções. Uma coisa é você aumentar através da correção, que não é um aumento, você está corrigindo, é como se aquela quantidade de dinheiro fosse proporcional ao montante geral de dinheiro, você está apenas corrigindo ele. Não, ele aumentou, o fundão aumentou na prática, então a disparidade aumentou muito, e todo mundo está usando. Nós não usamos fundão nas eleições de 16, 18, 20 e 22. E nós tivemos um desempenho muito ruim em 22. E uma das razões é que boa parte das campanhas a gente ficava construindo, o candidato tinha que ficar rodando, pedindo dinheiro para empresários que falavam assim pra gente: nós não vamos doar porque vocês não pegaram o fundão, o dinheiro tá lá. O dinheiro tá lá. Já extraiu esse dinheiro através de impostos, o dinheiro tá lá. Todos os teus concorrentes estão pegando. Isso quando o empresário não fala, não, eu já não vou doar porque eu vou apoiar fulano de tal. E esse fulano de tal está pegando fundão. Então a gente estava com um problema prático. Agora, o cara que enche o saco do Nando pra fazer isso, que eu sei que existe, né? E é um cara que às vezes gosta do Nando ou gosta da gente. Esse cara é um Zé Tretinho espírito de porco. Apenas isso. E só lembrando também, Renan, o Kim votou todas as oportunidades contra aumento ou correção, o que for, do fundão. Que eles tomam dentro do movimento político deles. E por que você acha que eu mudaria a minha opinião só porque um político decidiu seguir para determinado caminho? Quem faz isso é bolsonarista, é petista, é marçalista, aquilo que o candidato deles faz, aí eles começam a isso aí, meu presidente, estufa um peito e o caralho. Você acha que eu sou assim? Você não me conhece, não? Tu tá aqui há 10 anos nesse canal e não me conhece? Eu sempre achei o fundão eleitoral uma merda, continuo achando e sempre acharei, porque valores e princípios não mudam conforme candidatos e conforme coisas. Se você acompanhou qualquer um dos podcasts que eu participei durante essa semana, do Vilela, do André Dias, do Raul Ferreira Neto, né, dos irmãos Dias, né, a Carol e o André Dias, você vai ver que eu dei uma resposta só em todos eles. Por quê?
Porque o certo permanece o certo mesmo que ninguém o faça. O errado continua errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Simples assim. Eu acho uma grande merda. Eu acho que é mais uma das decisões erradas que o MBL tomou. E que Pausa. e aí você consegue ver Pausa. Aqui nós temos... Assim, eu estava concordando com o Nando até aqui. Até aqui. O Nando falou, olha, eu não sou obrigado a ser porta-voz dos caras, eu acho o fundo imoral, acho errado e etc. Neste ponto eu estou concordando com ele, inclusive como membro do MBL, membro do Movimento Brasil Livre, como alguém que participa das candidaturas. Nós não mudamos nossa opinião sobre o fundo. Agora nós temos que fazer agora um corte que já foi abordado por Max Weber há muito tempo atrás, que é a famosa ética da responsabilidade e a ética da convicção. Um agente político age de acordo com a ética da responsabilidade. E um cara que não é um agente político age de acordo com a ética da convicção. Então o que o Nando está falando é o seguinte: para mim, que sou um formador de opinião, não participo do jogo, ou seja, não estou na arena política de fato, não disputo eleições, não toco um agrupamento, uma agremiação política, ele pode ficar negando do ponto de vista da convicção. Essa é a lógica da ética da convicção. A ética da convicção, vocês têm que estar preso apenas aos princípios. A ética da responsabilidade ela é diferente porque ela pressupõe que aquele que está na arena, ou seja, assumindo uma posição de responsabilidade, essa pessoa vai ter que tomar decisões que por vezes vão contrariar suas convicções puras, mas que carregam em si uma determinada ética, porque o ato de tomar essas escolhas parte de princípios que podem ser utilitários, em geral são utilitários, tá? E que pegam uma aplicação daquele princípio geral, tá? E o faz dentro de um contexto específico, que é uma posição de responsabilidade. Isso não é novidade, isso não é o Renan que está inventando. Um dos caras que basicamente criou, um dos pais da ideia de burocracia moderna, é o Max Weber, tá? E o Max Weber trazia essa questão, a ética da responsabilidade e a ética da convicção. Um intelectual, um líder religioso, ele vai trabalhar com a ética da convicção, porque é a função social deles. Uma pessoa numa posição de poder vai trabalhar com a ética da responsabilidade. A decisão sobre jogar a bomba atômica sobre o Japão foi uma decisão que a turma do governo americano teve que tomar dentro da ética da responsabilidade. Veja, a decisão... Vamos lá, coloca aqui no chat. Você tem que tomar uma decisão. Você vai jogar uma bomba atômica em Hiroshima, Nagasaki. Essa decisão, você pode encerrar a guerra, mostrando o seu poderio e falar, cara, ninguém vai brigar comigo agora porque eu tenho uma arma que dizima todo mundo, tá? Ou você pode não usar a bomba atômica, vai matar muito menos civis naquele momento, mas a guerra no Japão vai durar anos a fio. Os japoneses vão, um a um, se matar em batalhas de trincheira, como rolou na Batalha de Iwo Jima. Quem conhece a Batalha de Iwo Jima sabe, os japoneses todos lutavam até o último homem. Isso estava matando americanos assim. Ia ser um banho de sangue interminável. Você terá bons argumentos para ambos os lados. Só que você não, nenhuma das decisões será faça as pazes com o Japão. Não há. Você está numa guerra com o Japão. Você está no meio da Segunda Guerra Mundial. Você vai ter que tomar uma decisão dentro de princípios que não são, vamos dizer, absolutos, mas são os princípios e os meios cabíveis dentro de uma guerra. Ali você está tendo que ter a aplicação da ética da responsabilidade. Eu não estou defendendo nem jogar a bomba, nem não jogar a bomba. Estou falando que o homem público é obrigado a lidar com esse tipo de decisão. Nós somos homens públicos e nós vamos lidar o tempo todo com esse tipo de decisão. E nós pretendemos ser homens públicos, porque nós estamos montando um partido político, nós somos um movimento político, nós temos mandatários e nós temos que lidar o tempo todo. Então a gente não pode estar na posição que o Nando está. Então eu estava concordando com o Nando, até o Nando falar que nós tomamos uma decisão errada, porque a decisão que nós temos que tomar é a seguinte: nós não dispomos de meios para financiar as campanhas nossas em escala, num contexto em que os nossos adversários todos, na esquerda, na direita, no centro, estão com todos esses meios. Além disso, o eleitor não dá bola para isso, e nós perdemos votos com isso. Nós também queremos crescer para outros estados e municípios ao redor do Brasil, fazendo com que as nossas ideias cresçam. Nós queremos que o nosso partido tenha força e que possa mudar a política nacional. Dado esses elementos, são elementos que estão dados na realidade, o que eu posso fazer? Eu uso fundo ou não uso fundo? Essa decisão a militância do MBL nós tomamos entre 2019, que começaram essas discussões nas nossas lives,
Até final de 2023, quando nós fomos em congressos regionais ao redor do Brasil e discutimos isso com militância. Mas isso foi decidido formalmente em 22. Final de 22, e nós tornamos público, nós não enganamos ninguém. Ficou público e notório. Não acho que é errado, porque é a decisão que está permitindo que eu tenha, vamos dizer, o Faustino candidato no Rio Grande do Norte, o Bétega candidato no Paraná, todos esses outros candidatos. Então, assim, não é uma decisão, não é mais uma decisão errada do MBL. É a única decisão possível para o MBL, caso o MBL queira ser uma força política. Se o MBL não quiser ser uma força política, ele pode optar por não fazer isso. Agora, todo mundo, e as pessoas que estão aqui, que estão assistindo, entendem assim, você quer ter o Sandro em Salvador, você querem ter um cara em Salvador que é o único cara na prática que peita o PT como tem que peitar o PT no Nordeste, desculpa, na Bahia. Nem o pessoal do ACM Neto peita o PT como tem que peitar. Se tiver algum baiano no chat, coloque aqui. Quem peita o PT como peita? E não só peita, tipo, o PT é de esquerda, não. Tipo, quem peita desmando, corrupção, é o Sandro. Não há meios de eleger um Sandro assim, fiz uma vaquinha. Não há, cara. Então, alguém me apresenta, assim, uma solução. A solução talvez seja não eleger um Sandro. Mas não é isso que a militância quer. A militância quer eleger a galera. É isso. Vamos lá. Diferença da militância do MBL para outras militâncias, do bolsonarismo, do petismo e tal. Eu acabei de assistir um vídeo aqui do Mamãe Falei. Ele fala a respeito do fundão eleitoral e que ia deixar o MBL. É meio um clickbait que ele faz ali. Vocês vejam que todos os comentários são pessoas cobrando. É diferente dos comentários que você vê em um post de um bolsonarista, né? Então os bolsonaristas, meu presidente, é isso mesmo, Eduardo Bolsonaro, use o fundo eleitoral. É isso mesmo, cadela, carteira, desgraça, use o fundão eleitoral. Você vê que é diferente. A própria militância do MBL cobra o MBL por causa desta decisão merda que eles tomaram. Não, pausa. Nando, não é uma decisão merda. E espectadores de vídeos não são militância. Há uma imprecisão, eu não estou dando uma de Pablo Marçal aqui, Nando, mas há uma imprecisão que é importante. Um cara que assiste um vídeo do Arthur, pode ser um cara que só assiste o vídeo do Arthur. Um cara que assiste o vídeo seu e do Arthur, ou mesmo é um espectador da live, pode ser apenas um espectador. Um militante é um cara que participa da vida política do MBL e que defende as causas do MBL. É importante falar isso porque parece, do jeito que você coloca, que a nossa militância é contra essa decisão e que essa é uma decisão merda. E não é. Não é que houve uma oposição dentro do MBL, dentro da própria militância, sobre a questão do fundão. Não houve. Assim, é praticamente consensual. Para falar que não é consensual, sei lá, é de 95% a consonância. Só que a militância, ela tem os meios de participar. A militância, ela participa da academia, ela consome o clube, mas basicamente ela vai nos eventos e participa das campanhas e das atividades de núcleos do MBL ao redor do Brasil. Essas pessoas já consensuaram isso. Então não dá, eu entendo que sim, o Nando tá usando o termo militância de uma maneira abrangente. Sim, o problema é que eu não posso ser tão abrangente assim. Porque senão eu posso tomar um raid de eleitores do Marçal num vídeo meu, e aí o público vai falar, mas a militância do MBL quer o Marçal, o que não é verdade. Então eu entendo que o Nando não precisa ser preciso na fala dele, mas eu preciso. Se eu não for, quer dizer, eu preciso, porque se eu não for preciso, eu tô morto. E eu não vou entender o que eu tô fazendo. Vamos lá. E é assim que tem que ser. É assim que o Brasil sempre tem que ser. Cobrar os seus políticos para que façam a nossa vontade e não nós termos que criar um xadrez 4D, uma ginástica mental para poder justificar aquilo que os políticos estão fazendo. Pausa. Não é assim. Isso faz sentido, Nando, dentro de uma lógica de um eleitor ou de um fã, não de um militante. Porque essa lógica é como se fosse, vamos dizer assim, o militante, ele conduz. Não, o militante não, o espectador, ele conduz. Portanto, a pessoa que é, vamos dizer, a suposta liderança, ele é um conduzido, ele não é um líder. Ora, a maior parte do nosso público, Nando, e o Nando passou isso, era a favor da gente continuar com o Bolsonaro em 2019. Quando houve o Derrete MBL, não é que o Derrete MBL ele era só uma figura de linguagem. Nós derretemos mesmo. Nós perdemos, assim, zilhões de seguidores. Talvez deu 1 milhão. As nossas lives, os nossos vídeos, as nossas doações, tudo isso caíram. Mas caíram muito. Caíram porque o público estava equivocado. E nós falamos, vocês estão equivocados. Se você não quiser nos seguir, não nos siga. O próprio Nando fez isso com o próprio público. Ali, cara, a gente não estava sendo nada pragmático. A gente estava, né, falando, não vou seguir a opinião das pessoas, porque a opinião das pessoas, a opinião da maioria, não necessariamente é boa. Na verdade, a maior parte das vezes a opinião da maioria é bem ruim. Se você seguir pela maioria, você vai se guiar pelos medos
e pelas angústias, e pelas vontades, e pelos desejos da maioria. Se eu me guiasse por isso, eu estava agora com o Pablo Marçal, e eu teria ficado com o Bolsonaro todo esse tempo. Então, não é sobre isso, Nando. Um militante, porém, que é um militante, ele segue outros critérios. Ele participa da discussão política. E ele forma consciência sobre isso. Então, é diferente. Assim, mesmo o caso que o Nando levantou, é diferente. Ele tá falando, eu tô elogiando a militância do MBL. Não, a militância do MBL, ela discorda de você, Nando, profundamente. A militância do MBL, militância, não tô falando de espectadores, que saem eleitores. Eu tô falando da militância. A militância concorda, e a militância teve todo o espaço para opinar conosco e construir consciência. E a militância acha que nós temos que usar o fundão eleitoral, tá? É importante, assim, eu preciso corrigir essas imprecisões do Nando, porque as imprecisões levam as pessoas a erro. E as imprecisões têm consequências, como eu demonstrei aqui no discurso do Nando, que poderiam nos levar à ruína. Ouvir a maioria, ou achar que a maioria, ao discordar da gente, tem razão, não significa que a maioria é independente, a maioria é brilhante. Significa que a maioria tem uma opinião, e essas opiniões podem ser conduzidas das piores maneiras possíveis. Não estou dizendo que a gente é perfeito, que a gente acerta sempre. Só estou dizendo que não é assim que a banda toca, que a voz da maioria, não. É isso, vamos lá. Assim que as coisas funcionam. E eu acho que é uma decisão muito burra do MBL, porque o marketing, por mais que chegue lá o Mamãe Falei, explique, é como uma cebola, temos que usar as pessoas aqui do lado, que vão votar na Amanda Vettorazzo porque pegaram um santinho na rua. Por mais que ele use a lógica, o xadrez 4D, a ginástica mental para justificar o fundão eleitoral, continua sendo uma merda. E para que as pessoas repudiem o fundão eleitoral, precisa partir de iniciativas, como a iniciativa salutar que o MBL teve no passado e que agora está sendo cobrado por causa disso. O Jamal, por exemplo, ele comenta no vídeo, a esmagadora maioria dos comentários no canal do Mamãe Falei, você vai ver. O Jamal diz o seguinte, sem o dinheiro do fundão não dá pra chegar lá, que é o argumento do Mamãe Falei, né? Que ele fala, sem o fundão a gente não chega, a gente não elege ninguém. Aí o Jamal continua o pensamento dele. Quando chegar lá, eles vão descobrir que sem acordos, sem desvios e sem conchavos também não dá. E aí? Faz também? Olha só, isso aqui é perigo. O Jamal, Nando, o exemplo do Jamal é muito ruim, mano. Porque o Jamal tá partindo... Acho que, se eu não me engano, aquele livro do Schopenhauer lá, das técnicas de debate, acho que é a primeira. É a primeira das estratégias. Eu vou até pegar aqui. Um Google aqui, só um segundo. Mas assim, vou botar aqui, ó, na arte de ter razão. Aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui. Eu vou até, ó, pronto. É um site de coaching, tá? Mas acho que tem aqui, ó. Vou mandar pro Riso. Pega, é a primeira, se eu não me engano. Cadê? Tá aí, ó. Te mandei. Vai lá pra primeira. O Jamal acaba incorrendo nisso, ao tratar disso da gente. E o Jamal tá errado. Vai primeiro, ó. Número 1. Vamos ver se é essa. Tá aqui, ó. 1. Leve a proposição do seu oponente além dos seus limites naturais. Exagere-a. Quanto mais geral a declaração do seu oponente se torna, mais objeções você pode encontrar contra ela. Quanto mais restritas as suas próprias posições permanecem, mais fáceis elas são de se defender. É exatamente essa. O que é isso? Ele extrapola. Então, nós tomamos uma decisão, que é uma decisão, vamos dizer, tão importante pra gente, que nós demoramos, sei lá, 4 anos pra amadurecer ela e tomar. 4 anos. Com base nisso, ele começa a extrapolar. Qual é a extrapolação? Bom, o que o Jamal diz, né? Que é uma estratégia, vamos dizer, erística, uma estratégia de debate, né? De convencimento. Ora, quem faz isso pode participar de um desvio, de um conchavo. Ou seja, ele começa a extrapolar e deixar o nosso argumento genérico, dando a entender que tudo que nós fazemos nessa ordem é necessariamente corrupção. Isso é uma falácia, entendeu, pessoal? O Jamal ali que o Nando citou, o Nando deu um exemplo ruim porque isso é falacioso. O que o Jamal está fazendo é uma extrapolação. Está extrapolando muito. E aí ele extrapola e torna, vamos dizer, o nosso argumento, a nossa discussão, que é específico sobre um tema, em algo absolutamente genérico. Entendeu? E isso é problemático. Porque aí eu posso extrapolar para qualquer coisa e para qualquer pessoa. Tipo, o Nando tá vendendo o curso do Mestre do Capitalismo. Ora, o Pablo Marçal também tá vendendo o curso. O cara começou a vender isso, o cara pode virar um Pablo Marçal? Ora, as estratégias que ele usa são estratégias de convencimento tipo Pablo Marçal. Eu sei que não é, eu não acho que o Nando tava... Eu disse que o curso dele é bom mesmo, ele tem certificado e tal. Não acho que ele é um Pablo Marçal. Mas a extrapolação me permitiria usar esse tipo de argumento contra ele. E é errado usar essa extrapolação. É bom se quiser usar um debate pra você querer enfrentar um cara. Mas isso
É uma extrapolação. Porque aí parte da seguinte premissa. Entendi. Então agora, pra governar, preciso roubar. Quem disse que precisa ser assim? Você tá querendo dizer que a gente saiu do seguinte salto, nós vamos mudar a nossa estratégia, nós temos que nos adequar a uma realidade que tá dada, que é uma realidade que se tornou quase uma premissa da droga da democracia que a gente vive, tá? Ela não é um roubo, ela é prevista em lei, e ela existe não só no Brasil, ela existe em vários países que são democracias consideradas sérias. Existe dinheiro pra campanha em vários países, gostemos ou não. Aqui no Brasil tem um tom de imoralidade bizarro, que nós temos um sistema partidário patrimonialista, tem tudo isso, tá tudo dado aí, tá? Só que ela virou uma realidade. É uma realidade. Eu também não gosto de tempo de TV, não gosto de um monte de coisa, mas é uma realidade. E nós vamos ter que se adequar se a gente quiser entrar no jogo. Extrapolar que a partir disso eu posso me tornar um corrupto, extrapolar que a partir disso eu posso também falar, eu quero começar a cometer crimes amanhã. E é muito diferente. Vamos supor que eu quisesse usar esse mesmo argumento pra... se eu não fizer rachadinha no mandato, né, eu não vou conseguir ter dinheiro pra, sei lá, pra fazer meu caixa 2 na campanha. Aí eu começo a extrapolar tudo, eu posso falar assim, se eu não matar a mãe do meu vizinho, eu não vou fazer meu vizinho me obedecer. Isso é uma extrapolação. A gente não pode cair nisso. Esse argumento de Jamal não serve. Vamos lá. Valores e princípios não mudam conforme circunstâncias. Valores e princípios são eternos, são imutáveis. E se a mudança não parte de nós não podemos esperar. Não, tem que chegar no executivo para destruir o fundão eleitoral. Aí chega no executivo, se você acaba com o fundão eleitoral, o que acontece? Nenhum dos deputados e senadores vai votar absolutamente nada que você quer. Ou seja, a questão do fundão eleitoral deve partir de algo, de uma iniciativa pessoal, de exemplo, de moralidade. Então vamos lá, eu vou colocar. Não, deixa ele terminar o raciocínio, vamos lá. Eleitoral é infinitamente superior do que usá-lo. Eu vejo dessa forma. Por exemplo, a Amanda Vettorato, ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Olha, eu quero te mandar o meu plano. Agora, então vamos lá. O que acontece? Vamos colocar aqui os pontos do Nando. O Nando, ele disse que o marketing de não usar é melhor do que usar. Eu já acreditei nisso. Mas as injustiças eleitorais que aconteceram conosco ao longo dos últimos anos nos ensinou que não. Que o brasileiro não tá dando bola pra isso. E me espanta o Nando, que é um cara um tanto quanto descrente sobre os valores do brasileiro, tá imaginando que o brasileiro vai avaliar de maneira tão positiva isso. Eu sei que o Nando tem não digo niilismo, mas uma descrença. Ele vê essas coisas e realmente cansa. Mas se ele não espera tanto do brasileiro, não imagine que a gente também, depois de tomar tanto na cabeça, vai esperar que o brasileiro vai fazer essa avaliação, que seria sensacional. De fato, Nando, se a avaliação do brasileiro fosse essa, não precisava, mas a avaliação do brasileiro não é essa, cara. O Kim Kataguiri, o caso mais bizarro, galera, vamos colocar aqui. O Kim Kataguiri foi disparado o mais produtivo, o mais capaz, o mais inteligente, o mais combativo e também combatido deputado federal da última legislatura. O Kim teve em 2018 450 e poucos mil votos e em 2022 ele teve 290 e poucos mil votos. A votação do Kim diminuiu. Tiveram mais votos que o Kim em São Paulo a Tabata Amaral, o Guilherme Boulos, a Carla Zambelli, o Salles. Mais alguém teve, talvez o Russomano teve, nem sei. Tá? E o Eduardo Bolsonaro. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nando, definitivamente o eleitor não reconheceu isso. Na verdade, o eleitor não deu a mínima pra isso. Eu não sei, eu vou ter que lembrar. O Reni, acho que não usou fundo eleitoral na última eleição. O Reni perdeu. O Reni foi um bom mandatário. E o público falou: olha, Reni, muito obrigado, mas beijinho, tchau, tchau. Eu vou votar no delegado bunda. As pessoas não fazem isso. Então, assim, infelizmente, isso que você está descrevendo, Nando, não existe. Eu digo isso como alguém que participou de mais de uma dezena de campanha, tá? Eu estou fazendo campanhas desde 2014. E já deu para perceber isso, cara. O eleitor não liga. Então, o argumento do marketing não funciona. Aí ele faz também o argumento principiológico. Né? Não, você tem que... Se você não se manter fiel aos princípios... Nós nos mantemos fiéis aos princípios. Assim, a fidelidade ao princípio está lá. O que tem uma adequação para a realidade, fora completamente de um contexto de crime. Porque parece que assim, agora estou cometendo um crime. Não estou cometendo um crime. Tá? Se eu fosse ser muito preciso, além disso não ser crime, tá? Isso existe em outros países que são democracias sólidas e bem estabelecidas ao redor do mundo. Nós não acreditamos nisso no Brasil. E a gente por isso que a gente é contra. E a gente sempre votou contra.
Nós estamos, aí eu volto pra ética da convicção e a ética da realidade. Nós estamos numa posição em que nós disputamos cargos. Então a gente não tá na sua posição, Nando. Você não disputa eleição. E não tô falando que é demérito. Tipo assim, você não disputa, então você não pode falar. Não. É diferente. Você não está... você, esse dilema não está sendo apresentado, porque você está fazendo outras coisas. E não é melhor ou pior fazer outras coisas. É apenas seguir a sua vida. A nós esse dilema é apresentado. Nós somos um grupo político. Nós temos objetivos políticos. Nós consideramos que nossos princípios e que o saldo da nossa ação política é muito positivo. Logo, nós temos que aumentar nossas chances de vencer as eleições. É isso. Ética da responsabilidade e ética da convicção. É isso. É papo reto. Entendeu? Então, tem que ser cuidadoso. Eu não acho que isso não sei. Estavam falando, não. Esse vídeo tá ok. Eu acho que são pequenas imprecisões que vão gerando, vamos dizer, um entendimento errado da realidade de cada um. Como vereador aqui, cara, eu não respondi ainda porque eu não sei o que responder. Eu não sei o que responder. Sabe, eu como uma pessoa que desce o cacete em Lula, desce o cacete em Bolsonaro, desce o cacete em um vigarista como o Pablo Marçal, né, tendo a simpatizar com movimentos políticos que fazem a mesma coisa. Mas quando eu sou cobrado pelo fundão eleitoral que o MBL decidiu aceitar, eu acho uma merda. Eu acho uma merda. E sinceramente, eu tô tão de saco cheio que eu falo assim, meu irmão, eu não quero mais receber político nenhum na minha casa. Nenhum. A Marina Helena, que concorre à Prefeitura de São Paulo, o assessor dela chegou aqui, Nando Moura, precisamos conversar, você viu que você tem simpatia pela Marina Helena? Eu falei, você não me procure. Porque eu sei que a senhora Marina Helena, se perder no primeiro turno, depois tá abraçada lá com o Marçal, ou tá abraçada com o Ricardo Nunes, ou tá abraçada com o Bolsonaro pra ganhar voto como o Moro fez. Nós precisamos entender que não são políticos que vão nos dizer como é que nós temos que pensar. Somos nós que vamos balizá-los. E você que é do MBL, que desceu o cacete no Mamãe Falei, desse vídeo que ele fez, parabéns pra você. Pausa. Parabéns de verdade. Não. Aí tá errado, Nando. Se você é do MBL, militando do MBL, e desceu o cacete no Arthur, você tá errado. Porque você tem as instâncias disso. Um grupo é diferente. Nando, assim, um grupo não é Casa da Mãe Joana. O cara teve um congresso do MBL onde teve grupos de trabalho pra ele discutir isso aí. O fã do MBL, o espectador, ele faz o que ele quiser. Um cara que é do MBL, da estrutura, não. Porque não é Casa da Mãe Joana. O cara não tem que parar. Se um militante do MBL hoje, que tá participando da campanha de alguém, que tá ajudando a multar o partido, tá lá atacando o Arthur em público, você vai falar, o que você tá fazendo no grupo? Porque não é assim que os grupos funcionam. O problema desse tipo de declaração do Nando é que é uma declaração que inviabiliza a existência de grupos políticos. E é um tipo de declaração que faz com que a gente nunca, no nosso campo, saia da estaca zero. E se você não sai da estaca zero, alguém estará algumas estacas à frente e esse alguém vai te governar. É bem básico isso. É bem básico. Então assim, vocês não querem ter um grupo político, galera? Vocês vão seguir essa lógica. E aí vocês vão ser governados por alguém. Em geral, alguém que você não vai gostar. É o básico do básico do básico. Essa lógica do Nando não funciona. E o problema, assim, muita gente... Militante não, a militância do MBL é muito madura. É uma das... a meu ver, a melhor. A militância mais... Acho que poderia ter algum... Melhor um ponto aqui, um ponto ali, mas... É uma militância do cacete. Tem um baita orgulho da nossa militância. Agora, um espectador do MBL... ele é permitido isso. Se ele quiser discordar, ele faz o que ele quiser, cara. Ele não é um militante, ele não tem obrigação nenhuma. Ele tá, mano, acompanhando a causa, ele compra um produto, ele ajuda, já é fabuloso. Só que ele não é um militante, ele não é membro. Tem que fazer esses cortes. Porque da forma como o Nando coloca, é como se ele fosse um ombudsman do militante nosso. Não é. Não é. E nem dá pra ser. O Nando não é do MBL, ele mesmo falou, ele não é do MBL. Ele tá pedindo, não me cobrem, parem de me encher o saco. Que esse é o ponto. Eu duvido que um militante do MBL vai encher o saco do Nando. Inclusive eu falo o seguinte, se alguém que é militante do MBL tá indo encher o saco do Nando, você é um bosta. Você é um bosta, porque o Nando não tá pedindo pra ser porta-voz nosso de porra nenhuma. O Nando, quiçá, tá dizendo que é um aliado nosso. E, na verdade, eu creio que eu errei em... Eu sou meio bobo, eu fico criando essas coisas. O Nando não é um aliado nosso. O Nando é o Nando. O Nando é o Nando. Às vezes ele vai ser injusto com a gente. Aqui eu acho que ele está sendo injusto com a gente. E impreciso. E às vezes eu que crio. Eu convidei o Nando pra ir no congresso. Acho que não é o caso. Não é o caso. E ele mesmo deixa isso claro. Ele fala, o me chamou, eu não sei o quê. É verdade, eu que fico... Isso é mais cagada minha do que de qualquer um. Entendeu? Mais cagada minha de qualquer um.
Agora, se vocês querem encher o saco, ver a resposta do Renan, não façam isso, não enche o saco do cara. Ele não tá pedindo pra ser isso. É isso que tem que ser. Nossa, porque ele chega e fala assim, e aí, você disse que a Joyce era uma desgraça porque tá usando a mesma desculpa que você tá usando agora, mamãe falei. Você disse que o Cogos era uma desgraça porque tá usando a mesma desculpa que você tá usando agora. Você que é do MBL tá fazendo certo. Está balizando a liderança política para fazer o seu desejo. Não tá. E não o contrário. Não tá. Nando, de novo, aqui, Nando, você tá incorrendo numa coisa que é muito ruim, que é a ideia de que você tá, de alguma maneira, parabenizando um determinado comportamento que dentro de um grupo político é reprovável. Um militante não é um espectador. E um militante do MBL quer que a gente use o fundo. O militante do MBL quer. Um espectador pode querer várias coisas. O espectador pode ser um fã do Lula que tá vindo assistir e escrever uma mensagem. Um cara que luta pela causa do MBL não é isso. E ele não tem que ser aplaudido por isso. Esse comportamento que você acha que tem que ser aplaudido é um comportamento que basicamente faz com que nenhum grupo ande. Não existe esse tipo de comportamento. Não é. E não é nem meritório. Porque não é assim que funciona grupos. E aí o que eu tô falando aqui pra vocês é o seguinte, vocês estão assistindo. Tenham maturidade pra lidar com o que eu tô falando. Tenham assim, tenham maturidade mesmo. Porque grupos políticos funcionam assim. A militância quer. O grupo político quer. As pessoas que constroem o MBL querem. E precisam. Imagina o seguinte. Faustino está construindo lá um projeto lá. Como é que... Existe uma massa de empresários ou um crowdfunding que vai fazer campanha pro Faustino? Não existe, galera. Desde a época do impeachment, eu já percebi que ninguém doa nada. Um dos capítulos nossos no livro Como o Grupo de Resultados Derrubou a Presidente, que conta a história do impeachment, eu dediquei um capítulo para reuniões com empresários. Eu tive reunião na XP Investimentos. Eu tive lá com aqueles caras, Benchimol, tudo uns... Aqui, ó. Me ouviram falar como o impeachment ia acontecer. Eu dei informações de bastidores pros caras. Eles com certeza usaram isso pra fazer preço e pra ganhar dinheiro. Aí quando eu falei, agora eu preciso de doação pra manifestação. Ele, então, meu compliance, vai tomar no cu o Benchimol. E todos aqueles filhos da puta que trabalham lá. Pra pegar informação privilegiada minha ali, né? Do comitê do impeachment. Aí eu sirvo. Mas pra doar pro impeachment eu não sirvo. Né? Eles e esse bando de cu que trabalha lá. Empresário mesmo não acredita em causa nenhuma. Empresário não quer apoiar a causa. Quanto mais apoiar a causa no Rio Grande do Norte, em que todos os empresários morrem de medo dos políticos locais. Aí vou financiar como? Eu tô montando um partido. Custa horrores. Os nossos maiores doadores estão todos montando um partido. É horrores de custo. Aí eu vou, não, tudo bem, a gente não vamos ter candidato em lugar nenhum. Tá bom. Isso é uma decisão moralmente aceitável? Vamos abdicar da luta? Vamos... Eu não acho. Eu acho errado. Errado. Não é a liderança política que muda a sua mente. Para mim, o marketing de dizer eu não uso o fundo eleitoral é infinitamente superior a usar para imprimir umas bostas de um santinho para jogar com uma mundiça imunda. Não, mas se essa mundiça imunda não votar, eu não entro, eu não sou eleito. Então que não seja eleito. Então que não seja. Calma aí, Nando. Não entendi o ponto. Eu não vou ficar aqui tipo, ele chamou o eleitor de mundíssimo. Nada a ver. Eu entendi o ponto do Nando. O Nando tá sendo claro nisso. Ele tá avisando, tem tipo de eleitor que vai votar com música ding-ling, não sei o quê. Não é nosso eleitor. Não é. E você consegue ver isso, Nando, basicamente pelos mapas de zona eleitoral. Se você fizer um corte de IDH, mapa eleitoral de colégios eleitorais, e essas informações são todas disponíveis no TSE, você vai ver, nós temos um eleitor mais humilde, sim, tá? Mas ele é bem menos numeroso. Nosso eleitor tem renda, nosso eleitor não vem, basicamente não vai atrás do candidato por causa do santinho. Agora existe um ponto, nós comunicamos diariamente com milhões de pessoas. Muitas pessoas precisam saber que, por exemplo, que a Amanda é candidata. A pessoa acompanha a Amanda vídeo, mas às vezes não sabe. Existem meios de você ativar o cara. A isso se dá o nome de campanha. Isso é um processo de ativação. E eu já falei em lives, né? Existe um processo de ganho de atenção que você tem conforme a pessoa vai se aproximando da eleição. As pessoas vão dando atenção, mas às vezes a pessoa acompanha a Amanda, ela não consegue descobrir que a Amanda é candidata. Aí ela, se ela viu um vídeo do Pavanato, viu o número dele e falou, eu vou votar nele. As coisas acontecem meio que assim. Então, a isso se dá o nome de campanha, porque você tem que ativar as pessoas que querem votar em você. Seria diferente de um voto, por exemplo, comprado, ou um voto tipo, alguém parece só pelado, ou faz... Não é esse nosso tipo de voto. Então, nós não estamos fazendo campanha para buscar esse tipo de voto, e tampouco a ideia do marketing do fundão para a massa dos eleitores, mesmo os nossos,
faz tanto sentido assim. Nós já pudemos fazer esse teste, Nando. Infelizmente, o teste foi ruim. Outra coisa que ele citou foi a suposta contradição do Arthur. Porque, no fundo, falar que o argumento do Arthur seria válido para hoje, seria chamar o Arthur de um hipócrita. Porque o hipócrita é aquele que fala algo e faz outra coisa. Não é o nosso caso. Nós estamos, desde 2019, discutindo isso, mas efetivamente nós batemos a posição que nós vamos usar o fundão em 2022 e desde 2022 nós avisamos que nós vamos usar o fundão. Não há novidade nisso. Não há nenhuma novidade nisso. Isso é fato, a militância sabe, todo mundo sabe. Tanto que é ponto pacífico em todas as campanhas. Não há discussão nisso. O universo do MBL, todos sabem disso. Fato de que a mudança que nós queremos deve partir primeiro de nós. Nós devemos ser a mudança que queremos ver na política. Eu, sozinho, eduquei muito mais do que qualquer político. Sozinho, empreguei muito mais gente do que qualquer político na construção civil, nas experiências de educação. Somos nós que fazemos o destino desse país, não são políticos vagabundos. Eu não entendo por que este povo patético, palhaço, escravo, continua lambendo o chão onde esses caras passam. Somos nós que definimos o nosso futuro. A iniciativa do Mestres do Capitalismo é para isso também. É para que as pessoas se tornem mestres do seu destino e não escravos dele. Eu entendi para onde o Nando tá indo agora. Eu não vou usar reprimenda nada, até porque ele não pediu para ser nada. Quem errou nessa história sou eu, que fica falando, o Nando aliado. O Nando é o Nando. Eu não vou concordar com isso. Eu entendi, assim, no final a transformação é individual, logo o Nando vendeu vários cursos e ele tá educando várias pessoas. Eu não tô falando que o curso dele é ruim, não tô falando que ele não é um grande vendedor, eu acho que ele é foda no que ele faz, e eu volto a falar, pessoas já falaram, fiz o curso do Nando, o curso é bom. E o grande problema da galera que vende curso é fazer coisa e não entregar. Uma parte dos casos não entregam nada. Não é o caso dele. Mas isso é uma extrapolação positiva do que ele está fazendo, né? A nossa extrapolação é sempre negativa. Usei o fundo, logo mais posso estar roubando. O dele, ele vendeu um curso, nossa, ele é o maior cara. Essa é uma lógica individual e ele está fazendo uma coisa que é interessante, que é, olha, a salvação está em você. A salvação está em você. Você construa. Mas essa é uma construção individual. Que parte de um princípio, talvez um pouco, aí sim, nihilista, de que uma construção coletiva e política, lidando com esses problemas que nós vamos lidar com a política, ela é impossível. Eu não vou concordar com nada. Aí nós temos uma discordância, assim, basilar, que não tem muito como... É uma discordância total aí, cara. Vamos lá. Somos nós que mudamos. O político nunca fez nada pra sua vida, não. O político não vai te salvar de nada, não. E aí um cara, um pouco antes de eu entrar no podcast que eu fiz essa semana, dos Irmãos Dias, encontrei um rapaz numa padaria, paramos lá pra tomar alguma coisa, falando, pô, meu sonho é que você entre na política, Nando Moura. Aí eu falei, rapaz, não fala isso não, porque aí eu seria parte do problema e não da solução. As pessoas acreditam que as coisas só mudam quando você entra pra política, mas é muito pelo contrário. Um Kim Kataguiri não pode xingar, por exemplo, o cara que minou a sua própria candidatura, não pode chegar e falar, isso é um canalha, isso é um merda, isso é um vagabundo. Um Mamacote não pode falar, como ele falava, que o Valdemar da Costa Neto é um bandido, um mensaleiro, uma criatura abjeta da política. Por isso ele tentou tirar o debate do ar. Mas é verdade. Eu não estou preso. O problema assim, o Kim Kataguiri, realmente, se ficar arrumando muita briga com... Quer dizer, hoje a coisa foi pras caralho, né, desde que surgiu o Marçal. Mas realmente, cara, o Kim Kataguiri ficou numa posição muito dura com relação aos nossos candidatos em São Paulo. Eu até que falei isso pro Nando. Eu falei isso publicamente, né? E sim, é a ética da responsabilidade. O cara destrói a candidatura do Kim, e o Kim é obrigado a fazer isso. Agora, o Nando extrapola quando diz que isso faz com que, sei lá, ele tenha uma função, ou um impacto social maior que o do Kim. Eu não consigo achar. O Kim conseguiu barrar excrescências na Câmara dos Deputados assim que ele começou a passar. Ele conseguiu passar vários projetos que, vamos dizer, interferem diretamente na vida das pessoas. O Guto, por exemplo, tô falando de uma diferença de um político. O Guto conseguiu passar o jovem capitalista, né? Que é basicamente educação financeira nas escolas. Talvez não seja a melhor educação financeira das escolas, pelo que o pessoal vai ter dentro do ensino público. Mas, assim, uma coisa que, assim, boa parte dos jovens cai no jogo do Tigrinho ou cai no Pablo Marçal por não ter o mínimo da educação financeira. A gente tá falando de um projeto que vai impactar todos os anos milhões de jovens. Estou falando da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, comparar o que um bom político pode fazer com, eventualmente, um influencer aqui ou ali, com todo respeito aos influencers, não me parece a melhor comparação, especialmente se eu falar em escala e se eu falar com um grupo político. Eu acho que o MBL, ao longo da história dele, tem um impacto real na vida das pessoas
impacto orçamentário da casa de centenas de bilhões. Pessoas que já foram do MBL já relataram reformas como a da Previdência. O Guto foi o principal nome, tô falando do cara que tá no segundo ano de mandato dele. O Guto impactou diretamente na aprovação da privatização da Sabesp. Assim, o impacto dele foi direto. O Kim foi fundamental, por exemplo, para a aprovação, que ainda não estava em vigência, por coisas que não são culpa dele, mas do licenciamento ambiental, que se passa, muda a vida econômica brasileira na hora. Eu posso listar todos os outros projetos envolvendo segurança pública do Kim. Eu não minimizaria isso, a despeito deles terem que tomar decisões ligadas à ética, da responsabilidade o tempo todo, como a que o Nando citou. Porque infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Infelizmente a política tem isso. De o Kim, ele está se colocando numa posição, e nós vamos nos colocar numa posição cada vez mais, que nós vamos ter que ter amarras no andamento. E é assim, infelizmente funciona. Nós queremos ter o mínimo de amarras possível. Ninguém quer se autoimpor amarras. Até porque o poder não significa poder institucional. Uma pessoa pode ser poderosa sem ter um cargo, mas o poder institucional é necessário também, e muito necessário. Destas coisas, nestas coisas. Eu posso criticar o MBL, eu posso criticar bolsonarista, eu posso criticar massalista, eu posso criticar lulista, que se foda! Você precisa entender que não são os cargos eletivos que trazem a mudança para o nosso país. Não! São pessoas que não têm rabo preso com este próprio sistema político, que podem expressar a sua opinião sem viés. E podem fazer aquilo que os políticos não podem. Nando, aí eu acho que o Nando tá fazendo quase um discurso de venda. Aí eu prefiro, assim, ficar... Entendi, né? Assim, uma pessoa que opina, ela... É melhor ter várias pessoas opinando do que ter várias pessoas eleitas. Então a gente abdica de um determinado jogo, de uma determinada luta política, e vamos todos criticar de fora, ou fazer manifestações. Isso acabou. É mundo real. Se eu convocar uma manifestação contra o Xandão agora pelo MBL, ninguém vai. Ou se várias pessoas... Ninguém tá fazendo isso. Agora, vai ter um vereador interferindo na tua vida. Querendo ou não, goste ou não. Vai ter um deputado interferindo na tua vida. Goste ou não. Aí eu acho que, assim, esse discurso, enfim, é um discurso para a galera que vive o nosso universo e para a galera que acha que é possível mudar o Brasil pela via política, é um discurso danoso da parte do Nando. Porque isso leva a pessoa a conclusões que eu acho que estão muito erradas. Muito erradas. Não é só através da política que você consegue a mudança. Isso é um pensamento de gente medíocre. Sou louco pra ver você Mas é isso, não é só, mas é também. como prefeito, Nando Moura. Eu fiz muito mais do que qualquer prefeito na mentalidade dessas pessoas e as pessoas que eu formei durante esses 10 anos aqui. Uma iniciativa como Mestre do Capitalismo vai me... Cara, um prefeito interfere mais na vida das pessoas do que o Nando Moura, cara. Com todo respeito, um prefeito tem bilhões de orçamento, ele impacta diretamente na vida das pessoas. Assim, um Nunes, as pessoas só estão votando num cara como esse porque ele interfere diretamente na vida deles, cara. Não dá pra fazer essa comparação. Não é cabível. Eu entendo o que ele tá falando. Ele tá fazendo uma construção que envolve também, cara, o curso dele. E, cara, a gente vende curso, a gente entende isso. Eu não tô aqui... Mas isso não é preciso. A questão é o seguinte... Como nós estamos no meio da discussão do Nando, eu sou obrigado a falar disso. Eu nem queria falar, mas assim... Não dá pra falar que isso aqui tá certo. A ideia de que o curso Mestres do Capitalismo pode ter um impacto positivo maior do que um prefeito... O prefeito consegue construir uma avenida, o prefeito administra uma secretaria de saúde, uma secretaria de educação. Uma boa decisão de um prefeito impacta a vida de centenas de milhares, às vezes, dependendo do tamanho da cidade, de milhões de pessoas. Não é igual. Vale como 1000 vereadores eleitos. Para quem participar. Estas pessoas são aquelas que vão transformar. Volta. Vai, dá um play. São pessoas que não têm rabo preso com este próprio sistema político, que podem expressar a sua opinião sem viés. E podem fazer aquilo que os políticos não podem. Não é só através da política que você consegue a mudança. Isso é um pensamento de gente medíocre. Sou louco pra ver você como prefeito, Nando Moura. Eu fiz muito mais do que qualquer prefeito na mentalidade dessas pessoas e as pessoas que eu formei durante esses 10 anos aqui. Uma iniciativa como Mestre do Capitalismo vale como 1000 vereadores eleitos. Para quem participar. Estas pessoas são aquelas que vão transformar as suas vidas e que vão alterar o seu próprio destino e que, por sua vez, vão melhorar todo o ambiente ao seu redor. Existia um aluno nosso, no Mestres,
Na segunda edição nós falamos o seguinte aqui no canal. Você não vai pagar pelo mestre do capitalismo. Nós vamos ensinar você a aumentar sua renda até 5 mil reais. Um garotinho começou vendendo doces nos faróis de Fortaleza. Hoje, ele emprega mais de 50 pessoas distribuindo, né, aquilo que ele consegue fazer com a sua produção para padarias, supermercados, todo tipo de lojinha de conveniência. Você acha que este cara faz mais do que os vereadores? Mas pode ter certeza, isso é um aluno do mestre do capitalismo. Pronto. Então, galera, olha assim, eu acho que o Nando foi para um campo interessante agora em que ele está propondo algo. A ideia de que você comprar o curso Mestre do Capitalismo, você tem uma chance, dado que o curso é bom, de você fazer uma alteração na tua vida e na vida das pessoas e das comunidades ao teu redor. E aqui, quem sou eu para ficar discordando? Eu não fiz o curso e não acho que ele é um sujeito de má fé. Eu acho que se eventualmente você discorda da vida política, ou da via política, desculpa, e você concorda com esse argumento, a ideia desse argumento, ele falou, o cara fazer isso vale, ou melhor, a iniciativa como um todo, ele pode ter falado de uma maneira abrangente, não vou ser injusto, ela é melhor do que eleger 1000 vereadores. Que parte se eu agora extrapolar, mas sem má fé, parte da premissa de que a sua preparação pessoal, num país como o Brasil, e vamos falar aqui, tá errado ele falar isso num país de Pablos Marçais e etc. A sua preparação pessoal, ela tem um impacto maior, ou um impacto talvez geral, maior do que você eleger 1000 vereadores. Eu não consigo concordar com isso, mas já que muita gente acredita, eu posso aí eu falo assim, galera, se você faz isso, não perca seu tempo participando de iniciativas políticas como a nossa, porque elas partem de uma premissa diferente. Não que você não deva, vamos dizer, comprar um curso do comércio do capitalismo, pelo contrário, melhor isso do que comprar bosta. Mas é de que você vai estar perdendo tempo com a gente. Aí, cara, se parte da premissa assim, a via política é meio que uma perda de tempo. É mais importante você melhorar a sua consciência e você influenciar a cultura como ele está falando que vai fazer. E boa parte disso você vai fazer comprando o curso Mestres do Capitalismo. E aí faça. Mas não perca muito tempo. Aí, por exemplo, conosco. Eu sei que tem um público que é convergente entre nós e o Nando. A via política, realmente, ela é desgastante. Ela pressupõe certas renúncias. Ela faz com que você tenha que tomar decisões que não são fáceis. E é isso. Eu acredito na via política. Eu acredito na construção de grupo. Eu acredito em ter que ceder, tem que perder, em ter que jogar com a ética da responsabilidade, mas sem vender os princípios. Eu acredito em todas essas coisas. E eu acho que o nosso grupo todo acredita em todas essas coisas. E eu acho que, modéstia à parte, a gente pode ter um impacto na realidade maior do que, sei lá, do que, mano, comprando o curso do Mestre do Capitalismo, com todo respeito. Eu acho que isso é até metrificável. Mas eu não quero ficar partindo para essas discussões, porque eu acho que o Nando só tá gravando esse vídeo por 2 razões. 1, ele foi instado a fazer isso porque tem muita gente enchendo o saco para ele fazer. E 2, porque o Nando enxerga um tema como o MBL. O MBL falou de fundão. Aqui ele consegue procurar um gancho, ele também divulga o negócio dele, ele fala do assunto. E é meio que bom para ele. E é isso. Por isso que eu erro em ficar, às vezes, romantizando as relações. Eu tenho que parar de ficar romantizando as relações. É isso. Eu não vou mais romantizar relações. O Nando não é um aliado. Porque faltando 20 dias para as eleições fazer isso, eu não acho legal. Não é uma coisa de um aliado. Mas ele mesmo se coloca no aliado. Eu que sou otário de falar isso. Entendeu? Então tá tudo bem. Ninguém enche o saco do cara. Deixa o cara em paz. Entendeu? A gente só tem, assim, duas premissas muito exageradamente diferentes. E é isso, entendeu? Eu tava querendo convidar ele para conversa. Não faz sentido. Faltam 20 dias para eleição. Porque esse tipo de coisa acaba levando a injustiças. Por exemplo, ele citou a Marina Helena. Ele já citou algumas vezes de maneira positiva a Marina Helena. Ele citou agora a Amanda de uma maneira... Tipo, a Amanda me mandou um negócio. A Marina Helena... Põe na tela, pedi pra separar. A Marina Helena tá usando... Tá aí na tela? Sim. 2.750.000 reais de fundão. Mas como ele declarou... Não sei se ele declarou voto, mas falou, melhor a Marina Helena do que fulano, não sei o quê. Ele fica meio atrapalhado ele ter que falar desse assunto. Mas a Marina tá usando só ela mais do que todas as outras campanhas nossas de vereadores ao redor do Brasil somados. Isso que os nossos candidatos vão ganhar, em grande parte. A Marina Helena já perdeu a eleição. Isso aqui é um investimento de imagem para a Marina Helena ser candidata a deputada federal em 2026 e ajudar a puxar outras pessoas do novo. Então, a Marina Helena, que é uma bolsonarista, funcionária do Paulo Guedes, que estava lá no caminhão puxando o saco do Bolsonaro, que está usando fundão, ele não vai falar. Agora ele vai falar da gente. Lógico, também da audiência e também o nosso público
que não é nossa militância, retardado, às vezes quer lá, ou haters, querem ir lá encher o saco do cara que tá quieto na dele. Então, aí gera essas coisas que são dissabores desnecessários. Eu continuo gostando dos vídeos dele, eu gosto do Nando, gosto de grande parte das opiniões dele, nunca vou tratar ele como inimigo, não vou fazer isso. Eu só não acho assim, que ele é um aliado e ponto. Eu acho que isso que aqui só prova isso. E jogo que segue, tá tudo bem. Não fiquem com não tem neco nenhum. Só temos visões muito distintas de estratégia. Se o Nando tem uma visão, nós temos uma outra visão. E são muito diferentes. Muito diferentes. E é ruim que essas visões fiquem tão aparentemente diferentes, faltando 20 dias pra eleição. E é eu que fico me iludindo, que eu sou um bobo. Sou um bobalhão. Eu sou um Bobson nessas horas. Porque eu sou um cara de grupo, eu acho que todo mundo vai estar. Não tá. E acho que não tem que estar. E são erros meus como uma liderança e eu preciso me corrigir com relação a isso.